Bom dia, paz seja convosco, dia 11 de abril de 2025, estou aí voltando com a live, vou estar falando aqui da Palavra de Deus, vou falar de Efésios capítulo 6, a partir do verso 5, eu estou aí abordando os relacionamentos, né, eu já falei de relacionamentos de pais e filhos, de marido e esposa, e venho aí falando desses relacionamentos, dos deveres, né, dos relacionamentos, quando Paulo instrui a sua igreja, como deve ser o comportamento dos membros da família, os membros da igreja. É um assunto muito importante, um assunto bem relevante, porque a gente pode aprender com as escrituras como conduzir os nossos relacionamentos, como conduzir os relacionamentos familiares, quais são os papéis de cada membro da família. E agora hoje eu vou estar abordando a partir do verso 5, que ele vai falar do comportamento dos patrões, dos empregados. No contexto de Paulo eram os escravos, né? Então hoje eu vou estar falando desse ponto e eu achei muito importante poder abordar isso, porque muitas pessoas elas dividem, né? Elas dividem a vida dela com a vida religiosa e a vida secular. E na verdade não tem divisão nenhuma, porque nós somos o que somos onde quer que nós estivermos. Então nós somos santos e precisamos continuar sendo santos lá no nosso trabalho, na nossa vida fora da igreja. E tudo é santo para os santos, né? Diz a palavra de Deus. Então eu creio que é muito importante a gente estar abordando esse assunto e falando também dos relacionamentos entre empregados e patrões, né, como deve ser o nosso comportamento. Mas antes de tudo isso, eu quero estar orando, quero estar apresentando a Deus esse tempo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais um dia de vida. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na tua presença, de poder falar da tua palavra na tua presença. Que o Senhor se revele poderosamente através daquilo que eu vou estar compartilhando nesta manhã. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor venha ministrando aos nossos corações, trazendo clareza, trazendo direção, orientação, Senhor. E que haja, Espírito Santo, nas nossas vidas, na nossa caminhada cristã, uma transformação da nossa mentalidade, Pai. Entendendo a tua vontade, o teu querer, Senhor, através das Escrituras e aplicando aquilo que nós temos vivido. Senhor, nós sabemos que nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer essa transformação, essa mudança de mentalidade, mas nós sabemos que o Teu Espírito consegue, que o Teu Espírito pode transformar a nossa mente, o nosso coração. A Tua palavra é Espírito e vida, Senhor. Então, traz mais da Sua vida sobre nós, traz mais de Ti, Jesus querido, sobre as nossas vidas. Vem ministrando aos nossos corações, trazendo quebrantamento, constrangimento diante da tua presença, para que haja uma transformação. Senhor, que nós venhamos nos esforçar em obedecer, em nos render diante das tuas direções, Senhor, para que essa transformação aconteça em nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, opera através desta live, onde quer que esta palavra for, que o teu nome seja honrado, seja glorificado, Senhor, e que o Senhor se faça presente, Paizinho, nos corações, Senhor, e que o Senhor aponte em nós aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, Senhor. Pai, nós vamos ouvir a Tua voz e vamos obedecer, Senhor. Fala conosco nesta manhã, se faz presente aqui nesta live, Senhor, que não haja barreiras nem limites para aquilo que o Senhor quer fazer nesta manhã. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance os corações, que o Senhor alcance as vidas, Pai. Opere, Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Faz, Senhor, infinitamente mais do que pedimos, do que temos pensado, Senhor. Opere dentro de cada casa, dentro de cada família, Senhor. Traz os alinhamentos necessários, Pai. Eu não sei o que as pessoas têm vivido, mas o Senhor sabe o que elas têm vivido no seu ambiente de trabalho, como tem sido o seu relacionamento com o seu patrão ou o patrão com o seu funcionário. Que o Senhor traga direções, Pai. Senhor, até mesmo para estar nessa posição, Senhor.
de patrão. Isso é algo que o Senhor entrega, que o Senhor dá a possibilidade, que o Senhor levanta para ser um líder, mas tudo isso também tem uma responsabilidade que é exigida, Senhor, de cada um que está nesta posição, Senhor. Que os meus irmãos que são aqui patrões, que são empresários, que têm empresas, Senhor, que eles entendam esse lugar de unção que o Senhor os chamou para estar. Que eles entendam o que o Senhor espera deles, como deve ser o comportamento deles, quais devem ser as palavras deles com seus funcionários, Senhor. E também para aqueles, Jesus querido, que são empregados, que são funcionários de alguém, que o Senhor traga luz, que o Senhor traga revelação, que o Senhor se faça presente nesta live, que o Senhor fale ao coração dessas pessoas, para que elas entendam o que o Senhor espera delas, como deve ser o comportamento delas, atitudes, as palavras delas, Pai. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Ministra ao nosso coração nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Paz seja convosco, né? Estava aqui falando no início da live, parece um assunto simples, mas é muito interessante que tudo nas Escrituras é muito profundo. E isso é bom porque Deus, ele não nos trata superficialmente, né? Ele nos trata profundamente com um propósito mesmo de uma mudança total que Ele quer trazer para as nossas vidas. E hoje eu vou estar falando disso, desse contexto de trabalho, de ser empregado ou de ser patrão, ser o chefe, né? A Bíblia também tem instrução acerca disso. Então vamos lá, Efésios 6, do 5 ao 9, diz assim: Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo. Procurem agradá-lo sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor, e não a homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará a cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Senhores, assim também tratem seus escravos, não os ameacem. Lembre-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu e ele não age com favoritismo. Olha só, né? Que profundo, né, esse texto. Enquanto aqui no capítulo 6, no verso 1 ao 4, os deveres são para os da fé, né, são para as famílias cristãs, do verso 5 ao verso 9, o dever ético e diligência do crente no mercado de trabalho é agir como se estivesse servindo a Cristo, mesmo quando o outro não é necessariamente cristão. Esse é o padrão do reino. É isso que Jesus espera que a gente, esse procedimento que Cristo espera que a gente tenha com os nossos funcionários, com os nossos patrões. E é isso que o Senhor espera de nós. Em 1 Crônicas 29 e 27 diz assim: Eu sei, meu Deus, que examinas nosso coração e te regozijas quando nele encontras integridade. Tu sabes que fiz tudo isso com boas intenções e vi teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegria. Eu gostei muito desse texto na parte A, né? Quando ele fala que Deus, ele examina os corações. Ele sabe as intenções dos corações. Nós um dia prestaremos contas a Deus das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas decisões, queridos, com base nas nossas intenções, com base naquilo que está aqui dentro do coração e que os homens não vê, mas Deus vê. Deus conhece. Então, a palavra do Senhor vem trazendo uma instrução e nos levando à direção da obediência, no proceder com as pessoas, no relacionamento com empregados, né, no relacionamento com a chefia, com a liderança. Então, vem um incentivo da parte de Deus para que a gente obedeça, porque também tem uma recompensa, não é? Olha só o que o texto diz aqui. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer sejamos livres. Então, olha só, há uma recompensa para as nossas atitudes, para as nossas ações, para o nosso proceder.
A Bíblia diz aqui no verso 8, né? No capítulo 6, no verso 8, diz assim: porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um, quer seja pelo bem que pratique, quer seja escravo, quer seja livres. Tem uma versão que diz assim, ainda no verso 8, certos de que Deus recompensará. Esse termo, certos de que, tem uma força causal que estimula a realização do desempenho fiel do escravo. Todo bem que você fizer voltará para você. Deus, ele é galardoador, irmãos. Você jamais vai fazer alguma coisa para honrar a Deus acima de tudo e honrar os outros e beneficiar os outros. Isso vai passar desapercebido de Deus. Pelo contrário, o Senhor Jesus vê todas as coisas. Ele é galardoador, ele é presenteador, ele é aquele que honra. Ele sabe da integridade do nosso coração, ele sabe, né, quem nós somos na verdade, na íntegra. Também é certo, queridos, que todo o mal que você fizer voltará para você. Eu quero ler um texto aqui, Colossenses 3:25, que fala dentro disso. Olha só, diz assim: mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Quer dizer, quem fizer o mal, receberá o mal que fez. Vou ler noutra versão, mas se fizer mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Quer dizer, Deus, ele tá vendo todas as coisas. Então, se você fizer o mal, seja seu chefe, seu patrão, seja seu funcionário, Deus está vendo. E esse mal que você fez vai voltar para você mesmo. O que você semear, isso você vai colher. Gálatas 6:7. Nós devemos servir em última instância a Cristo e não aos homens. Nós iremos receber a nossa recompensa de Cristo e não de homens. Então, o que nós podemos perceber? Que o nosso procedimento deve ser como se estivéssemos fazendo para Cristo. Nós devemos ser leais para as pessoas como somos com Cristo. Bom dia, paz do Senhor. Nós devemos ser justos com as pessoas como se estivéssemos fazendo para Cristo. Essa é a base. Esse é o princípio que deve ser mantido nos nossos relacionamentos, tanto de patrão com empregado, de empregado como patrão. Se hoje você está numa posição melhor como um chefe, um líder, um patrão, tem responsabilidades e o Senhor espera que você cumpra com essas responsabilidades, não é? Romanos 2, do 10 a 11, diz assim: mas a todos que fazem o bem, Ele dará glória a Deus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que buscam mais e por isso estão mais próximos dele, mas Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem favoritismo e ele espera que no mínimo a gente haja assim com as pessoas, não é? Com as pessoas com quem nós temos uma responsabilidade, não é? Mas a todos que fazem o bem ele dará glória, honra e paz. Quer ter paz? Faça o bem. Quer ter paz? Honra, glória. Seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa que faça o bem para outras pessoas. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Romanos 2:6. Gente, Deus, ele é amor, mas ele também é juiz. Ele também é um justo juiz. Ele sabe julgar as causas dos seus filhos. Muitas vezes nós, como pais e mães, não conseguimos nem dar conta da causa dos nossos filhos. Às vezes alguma discórdia que acontece entre eles, a gente fica dividido sem saber o que fazer. Mas Deus não é assim, Deus sabe como lidar, Ele sabe como lidar comigo, sabe como lidar com você. Em Efésios 6, do 5 ao 9, Paulo mostra 3 aspectos de um relacionamento transformado que acabou com a escravidão. Olha só. Primeira coisa, igualdade. No verso 9 diz: diante de Deus, os senhores e os escravos são iguais. Diante de Deus não há separação, não há diferença. São iguais. Então não há por que desprezar ou desonrar o outro. De maneira nenhuma.
porque diante de Deus nós somos iguais. Outra coisa, justiça, de igual modo procedei com eles, Romanos 3, do 22 até o 4:1. Mas o verso 22 diz assim: escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos, procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando, sirvam-no com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor. Tudo é por causa do temor a Deus. Tudo é por causa do temor a Deus. Sabe, você deve procurar agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem te observando. E não fazer bem feito apenas quando eles estiverem te observando, mas fazer bem feito porque você está fazendo para Jesus, porque Jesus está te observando, Jesus está te vendo. Então esse é o padrão, esse é o caminho que nós devemos seguir. Fraternidade. Tem um texto lá em Filemão 1, né, que só tem um capítulo lá, o verso 16 diz assim: não já como servo, antes, mais do que servo de ti, assim na carne como no Senhor. Quer dizer, Paulo já não tinha mais Filemão, não é? O Epáfras, na verdade, já não deveria ter mais o Filemão como um escravo, mas como esse tipo de relacionamento que nós devemos ter com as pessoas, indiferente se é um funcionário, se é um empregado, se eu sou a patroa, se eu sou o chefe. Nós devemos ter um relacionamento de irmãos e devemos honrá-los, mesmo quando eles não são cristãos. Assim, a escravidão foi abolida de dentro para fora. É assim que os conceitos errados, é assim que as fortalezas são destruídas, de dentro para fora. É onde o Espírito Santo pode agir em nós, de dentro para fora. As mentalidades são transformadas, os pensamentos são transformados. O princípio da igualdade diante de Deus, ainda no verso 9, diz assim: vós, senhores, de igual modo procedei com eles. Só um minutinho, gente. De igual modo nós devemos proceder. Paulo está aqui instruindo a sua igreja. Se você, patrão, espera receber respeito, demonstre respeito. Se espera receber serviço, preste serviço. É uma aplicação da regra áurea. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Não é o que você quer para você, como você quer ser tratado, como você quer ser honrado, é assim que você deve fazer com os outros. E não se canse de fazer o bem. Não é? Porque a seu tempo o Senhor recompensará. Então, Paulo não admite nenhuma superioridade privilegiada nos senhores, como se eles mesmos pudessem deixar de mostrar a própria cortesia que desejam receber. Paulo, ele não aceita esse tipo de superioridade, apontando para o seu relacionamento com Jesus. Como deve ser o seu relacionamento com Jesus? Você deve fazer para o outro como se fizesse para Jesus. O patrão deve entender que Deus é o seu juiz. Ele vai prestar contas. Se o patrão espera o melhor do seu empregado, deve fazer também o melhor para ele. O patrão não pode explorar os seus empregados. Então, como eu disse no início da live, Deus, há uma responsabilidade para você que está nessa posição de patrão, de chefe. Há uma responsabilidade sobre você. É a mesma coisa, eu acho muito interessante, sabe? Há uma responsabilidade para nós, dentro da nossa condição financeira, mas imagina para quem tem muito dinheiro. O que a Bíblia espera dessa pessoa? Quais são as responsabilidades dessa pessoa? Ela está numa posição de evidência, ela está numa posição melhor que outras pessoas. Então, o que Deus espera dela? Como Deus espera que ela se comporte com aquela posição que ela tem? É a mesma coisa, se você está numa posição de patrão, de dono de uma empresa, um empresário, se espera de você algumas atitudes, alguns posicionamentos com relação aos seus funcionários, com relação aos seus colaboradores. E é isso que a Bíblia está nos ensinando, que nós devemos entender
a posição que nós estamos, que Deus é juiz sobre todas as coisas, que Ele não tem favoritismo e que o que Ele espera de nós é que a gente seja correto, que a gente seja leal, que a gente seja íntegro, que a gente seja justo. É isso que o Senhor espera de nós. O problema do trabalho ficaria resolvido se tanto o empregado como o patrão observassem a palavra de Deus. Se todos nós tivermos muito claro dentro da nossa mente essa regra áurea, aqui que eu falei, que eu citei aqui de Lucas 6,31, assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, seria mais fácil, e nós não cairíamos, nós não iríamos errar com as pessoas nos nossos relacionamentos. Claro, gente, que lidar com gente é um negócio muito difícil, é muito complicado, porque pessoas são muito complexas. Não é? Elas trazem para os relacionamentos todas as experiências que elas viveram, tanto coisas boas como coisas ruins. Elas trazem sobre si experiências difíceis, dores, situações de feridas, de mágoas. Então, a gente leva para os relacionamentos da gente, né? E até para o trabalho. Então, pode acontecer uma situação, uma rusga, algum problema? Pode acontecer, mas não há nada que não possa ser resolvido, porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que cura as nossas feridas, que nos sara, que restaura os relacionamentos. Então, eu não estou dizendo para você que por você ser de Cristo, você nunca vai ter problema com as pessoas. Por você fazer a sua parte, por você se esforçar, por você estar buscando melhorar cada dia mais, que você não vai ter problemas. Provavelmente você vai ter problemas, porque onde tem pessoas tem problemas. Mas, se você vive na dependência do Espírito Santo, se você teme a Deus com todo o seu coração, todos os dias da sua vida você vai buscar a fazer o melhor pelas pessoas. E há uma recompensa, como eu disse aqui, não é? Há uma recompensa aqui. No verso 9. Deixa eu ver. É no 8, na verdade. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Então vai ter uma recompensa. A Bíblia diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Ainda que a gente meta a cara na parede, nós precisamos continuar fazendo o bem. É isso que o Senhor espera de nós. As coisas estão bem, a gente continua fazendo bem. As coisas estão ruins, a gente continua fazendo as coisas certas, as coisas boas. Nós continuamos sendo pessoas do bem. Nós não podemos mudar por causa do clima, por causa da temperatura, por causa das pressões do dia a dia, das pressões da vida, por causa das perseguições. Não, porque Jesus não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é o mesmo que estava lá no Getsêmani e chorou gotas de sangue lá. Suou, na verdade, gotas de sangue ali. Pela aflição que ele iria ainda passar. Ele é o mesmo, mas ele não mudou. Ele não mudou porque iria passar pela cruz. Pelo contrário, ele manteve a sua essência, manteve o padrão altíssimo do Pai. E é o mesmo que se espera de nós. Então nós precisamos entender o nosso papel e alinhar a nossa vida a isso que as Escrituras estão nos ensinando, porque só assim nós seremos bem-sucedidos, só assim a recompensa virá sobre a nossa vida. Os problemas, o chefe é o servo de todos. Jesus diz que aquele que quiser ser grande entre vós, seja servo de todos. Se você é um líder, se você é um patrão, se você é um chefe, saiba que o Senhor te chamou para servir os seus funcionários. Eles te servem com o serviço que eles prestam para você, mas você serve eles com aquilo que você tem e com aquilo que a sua posição te possibilita a abençoar o seu empregado. Os problemas entre patrões e empregados é espiritual. Porque se ambos praticassem e obedecessem às Escrituras, não haveria problemas entre eles, não é? Se todos nós vivêssemos debaixo da palavra de Deus, e esses problemas não persistiriam na nossa vida, esses problemas, eles não seguiriam em frente, não é? Poderia até acontecer um probleminha, mas rapidamente seria resolvido e vida que segue. Faz o bem, alcança o favor do Senhor. Mas aquele que tem más intenções
este o Senhor condena. Exatamente, eu comecei a live lendo um texto aqui de 1 Crônicas, que Deus vê o nosso coração. Ele vê as intenções do nosso coração. E Ele sabe se elas não estão alinhadas à vontade dEle. Então, o que faz o bem alcança o favor do Senhor. Então, persevera, continua fazendo o bem, continua fazendo o que é certo. Não se permita ser influenciado pelo que está acontecendo nos nossos dias e mude de posição. Não, você deve permanecer sendo de Deus, você deve permanecer praticando a palavra, obedecendo, porque é isso que o Senhor espera de nós. Senhores, Colossenses 4:1, Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu, não é? Então, sejam corretos, sejam justos, né? Sejam íntegros, sejam sábios, inteligentes. Se o Senhor te colocou nessa posição, Ele está te capacitando a estar nesse lugar. Então não é para você se arrepender e falar, ai Senhor, não queria ser rico, não queria ser empresário, não queria, né, ter uma condição financeira melhor, de maneira nenhuma. Você está fazendo a oração errada. Você deveria falar, Senhor, eu entendo, eu reconheço que o Senhor me deu esse lugar. Então como eu devo agir? O que o Senhor espera de mim? Olha o meu coração como ele é, Senhor. Meu coração não é firme ainda em algumas coisas. Em alguns momentos ele vacila. Como eu devo conduzir essa situação? Na dependência e no temor de Deus você vai conseguir lidar com essa responsabilidade, com esse lugar de unção que Deus te deu. E isso vai trazer glória para o nome de Jesus. Isso vai alegrar teu coração. Vai alegrar os teus empregados, as pessoas que trabalham com você. Elas vão gostar de estar com você. Toda vez que você precisar de alguma coisa, você vai poder pedir. Essas pessoas vão entender quem você é. E elas vão estar prontas para te ajudar no que você precisar. 1 Timóteo 6, do 1 ao 2, diz assim: os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Ensine essas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Olha só, Paulo falando aí para Timóteo, não é? Timóteo, provavelmente por um período, foi um dos líderes, um dos pastores da igreja de Éfeso. Olha só a mensagem que Paulo manda para ele, não é? Olha, ensinem, né, que os escravos devem ter respeito pelos seus senhores, porque tinha muitos escravos que estavam se convertendo a Jesus. Então Paulo precisava deixar essas instruções, porque, como eu disse também no início, não há uma separação, o meu emprego, o meu ministério, não existe isso. É tudo a mesma coisa. Você está desempenhando o seu ministério no seu trabalho. Você que é apto para fazer alguma coisa, você estudou, se preparou, você recebeu de Deus uma habilitação, um dom. Você já viu gente que ama o que faz? Meu pai, ele era pintor de parede e ele amava o que ele fazia e ele fazia muito bem, muito bem. O trabalho dele era muito bom, as pessoas elogiavam e ele amava fazer aquilo. Também tem um Provérbios, né, que fala assim: viste um homem bom em sua obra, viste um homem perito em sua obra, entre os grandes ele será colocado. Então você que tem uma profissão, você que estudou e se preparou para estar numa posição, você recebeu um dom de Deus, uma habilitação. E olha, isso é a honra de Deus para a sua vida. Então, você deve se alegrar, você deve fazer com excelência, você deve fazer com amor, com alegria. Porque Jesus te colocou nesse lugar, nessa posição. Só que existem algumas responsabilidades que você precisa executar de acordo com o padrão do reino, para que o nome de Jesus seja glorificado e para que você receba também uma recompensa. Não é? Pense na recompensa. Às vezes, por um tempo na nossa vida, nós vamos andar motivados pela recompensa. E também não tem problema quanto a isso. Vai, se é para Jesus, segue em frente. Haverá um tempo que você servirá por amor, um amor profundo por Jesus.
E glória a Deus, esse é o lugar que nós devemos chegar. Mas Paulo, ele está instruindo aqui, tanto os escravos quanto os patrões. Porque assim como escravos estavam se convertendo a Jesus, patrões também estavam se convertendo. E como esses dois grupos vão se dar? Como vão se comportar? Não é? Já pensou? Na igreja é uma bênção, mas lá no trabalho é uma perturbação total, é um maluco, é sei lá, não sei nem que palavra dizer, mas vocês estão me entendendo, né? Não. Assim como você é bênção na igreja, você tem que ser do seu trabalho, seja na posição de patrão, seja na posição de empregado. Não importa, você precisa cumprir o seu papel com excelência. Outra coisa, Mateus 20, grande mandamento. O jovem rico pergunta para Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a regra principal. Amar o próximo como a ti mesmo. Você precisa amar os teus empregados, os teus funcionários, os teus colaboradores. Você precisa amar os teus patrões. Amar o próximo como a ti mesmo é o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, de todas as tuas forças, de todos os teus pensamentos, de toda a tua alma, você deve amar o próximo como a ti mesmo. Você machucaria a sua carne? Você se lançaria a sua cabeça na parede, bateria ela? Você não faz isso. No estado normal você não faz isso. Pessoas normais não fazem isso. Então, você não deve fazer para o próximo. O que você não quer para você, você não deve fazer para o outro. Como você quer ser tratado, assim você deve tratar o outro. Você não pode esquecer que cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem ali na sua vida algumas marcas. E muitas vezes você vai se deparar com algumas pessoas cheias de marcas. E você vai ter que ter mais paciência com elas e vai precisar amá-las muito mais ainda. Por quê? Porque essa pessoa, ela não entendeu ainda como é a caminhada cristã. Ela não entendeu esse amor que o Senhor espera que ela tenha. Mas ela precisa receber de alguém. Talvez você vai precisar ser esse exemplo na vida dessa pessoa. Talvez você vai precisar ser esse modelo para essa pessoa. E aí, vai demorar um pouquinho, mas ela vai enxergar a verdade. E Deus vai interagir na vida dela. E ela vai ser transformada. E depois de um tempo, é ela que vai poder liberar amor para outras pessoas. Então, eu e você não podemos esquecer que o Senhor tem nos chamado para estar nesse lugar. Ele espera de nós um posicionamento claro, um posicionamento digno de filhos do rei. Porque nós somos herdeiros de uma promessa, nós somos herdeiros de um reino incorruptível. Nós somos servos e filhos de um Deus todo-poderoso, de um Deus tremendo e que é leal e que é fiel e que sabe recompensar. Esse é o padrão do reino, queridos. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outra forma de agradar o nosso Deus. Íntegros, a recompensa virá. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Se ele falou que haverá uma recompensa, haverá. Então permaneça na sua posição, continue fazendo bem, seja uma pessoa do bem, em nome de Jesus. É isso, queridos, eu vou encerrar a live aqui, né? Tô encerrando bem cedo hoje, porque semana que vem, né, com a permissão do Senhor, eu vou estar abordando aí a partir do verso 10, e aí nós vamos falar de um tema que eu amo falar, que é a armadura do Espírito Santo, né? Vai começar a partir do verso 10, e se eu começar hoje não vai dar tempo de terminar. Glória a Deus, glória a Deus. Então, eu vou deixar para a próxima sexta-feira iniciar aí, né, a partir do verso 10. Mas eu quero orar quando eu postar, ela vai ficar salva aqui no meu perfil e vai ficar salva também lá no YouTube, no meu canal chamado Chave Mestra. Entra lá no meu canal, se você não é inscrito ainda, se inscreve lá, curte as lives, compartilha, comenta, assim a plataforma entende que o material é bom, que vocês gostaram, né? E eles ajudam na divulgação aí, mostrando também, né, para outras pessoas. Mas eu quero orar por você, tá bom?
Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante do Senhor e da Tua palavra, que é sempre boa, sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós encontramos nas Escrituras as direções que nós precisamos para lidar com todos os tipos de relacionamentos, Senhor. Senhor, eu te agradeço por essas semanas em que eu vim abordando a questão dos relacionamentos familiares e hoje pude entrar aqui nos relacionamentos entre patrão e empregado, empregado e patrão. Senhor, muito obrigada. Aquilo que eu não fui capaz, Senhor, de transmitir aos teus servos, que o Senhor mesmo, teu Espírito, continue ministrando ao coração deles. Que eles possam, Senhor, ruminar essa palavra, Senhor, mastigá-la, Senhor, muitas vezes, Pai, e que essa palavra se torne viva dentro deles. Não só na boca e no conhecimento deles, mas nas atitudes, nas decisões que eles tomam diariamente, no lugar que eles estão, no lugar de unção que o Senhor deu a eles. Então, Pai, em nome de Jesus, onde quer que essa live for, que o Senhor, independente do tempo que a pessoa assistir essa live, que ela receba, Pai, toda a porção, Pai, e que o teu Espírito se mova nos corações, trazendo alinhamento, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nenhum homem, Senhor, tem poder de fazer isso, mas o Senhor tem os poderes necessários no nosso procedimento, nas nossas decisões, no nosso modo de enxergar a vida, Senhor. Então, Senhor, nós dependemos de Ti. Faz, Senhor, faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Opera em nós, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe seu dia. Não é? Amanhã na Ramá nós temos encontro de casais. Você aí que tá livre, né? Não tem nenhum compromisso na sua igreja. Se quiser vir participar, vem participar conosco. Vai ser às 19h30. Vem aí com seu cônjuge, né? O culto é para casais, então você tem que vir acompanhado, vir com seu cônjuge, com a sua esposa. Venha de alianças, com as suas alianças aí nos dedos. E vai ser um tempo precioso ali na presença do Senhor. E domingo nós temos o nosso culto, né? Que é o culto da família. Vai ter um musical de Páscoa aí na nossa igreja, já celebrando, né? Já antecipadamente celebrando a Páscoa. Vai ser uma bênção, você está convidado a participar conosco e os nossos cultos são transmitidos aí online, tá bom? Lá no YouTube, no Facebook e no Instagram. Deus te abençoe, gente. Bom dia, Aninha, paz do Senhor. Quem perdeu aí pode assistir no início, ok? A paz, gente.